Olá, seja bem-vindo. Quinta-feira, dia 27 de janeiro. Bom dia para você que nos acompanha, 9h02 da manhã. E a partir de agora você confere junto comigo as principais notícias da nossa cidade. A gente começa, como sempre, trazendo os números da pandemia aqui no município. Segundo a última atualização, divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde, foram registrados até o momento 29.483 casos de Covid-19. Desse total, 27.286 pessoas já se recuperaram. Notícia muito boa. Ainda aguardo o resultado do exame, 9.948 pessoas. Infelizmente, já são 826 vítimas dessa doença. Em relação ao tratamento hospitalar, são 67 pessoas internadas. Dos casos confirmados, são 58 internações, sendo 27 em UTI, e dos casos suspeitos, são 9 internadas e até o momento 2 permanecem na UTI. Somados, os números representam 76% de ocupação em leitos de UTI e 67% em leitos de enfermaria. Sobre a vacinação, já foram 461.246 doses aplicadas, ou seja, 83% da população geral tomou a primeira dose da vacina e 79% da população já completou o esquema vacinal com a primeira e segunda dose ou dose única, e outras 84.584 pessoas receberam a dose reforço. Lembrando que essas informações são disponibilizadas diariamente nos canais oficiais da Prefeitura e, claro, aqui no Bom Dia Jacareí. Hoje nós estamos recebendo o professor Dr. César Augusto Eugênio, que é diretor do Departamento de Pedagogia e coordenador dos cursos de Filosofia e Sociologia da Unital, e conversa com a gente de forma remota. Seja muito bem-vindo, professor. Muito bom dia a todos os telespectadores da TV Câmara de Jacareí. Prazer ter você aqui com a gente. Professor, um dos principais temas que a gente trouxe hoje é porque no dia 21 de janeiro foi comemorado, o Dia Mundial contra a Intolerância Religiosa. E a religião, ela está, em todos os aspectos culturais do brasileiro, mas, por exemplo, está também dentro dos estudos. A gente sempre observa a religião dentro dos livros de história. Qual que é a importância da religião na filosofia, nos campos das ciências humanas? Muito bem. A religião faz parte da estrutura das sociedades, né? O ser humano se humanizou na medida em que buscou entender o mistério da vida, entender, ou pelo menos encontrar respostas para aquelas angústias mais profundas, aquelas perguntas filosóficas mais gerais: de onde eu vim, o que faço aqui, para onde vou após a morte, Então, essas perguntas que mobilizam o raciocínio filosófico, foram sendo, de alguma forma, sistematizados em religiões. E é lógico que a organização dessas religiões, que uma vez sistematizadas, se tornam instituições sociais. Muito interessante isso. Inclusive, há uma certa distância, às vezes, do que é fé e do que é religião. Por isso que a gente encontra algumas pessoas: eu acredito em Deus, eu tenho uma espiritualidade expandida, mas eu não me identifico com essa ou com aquela religião que faz parte da nossa cultura. Então, na medida que o ser humano foi se organizando e produzindo cultura, a religião foi, ora, dando diretrizes para a organização dessa cultura e dessa sociedade, ora, dialogando com as transformações sociais e as formas de se organizar. Professor, a gente pode falar que essa pluralidade de religião que foi acontecendo, que foi formando, interfere nos nossos tipos de visões de mundo que existe hoje em dia? Sim, é claro, Vamos dizer que, originalmente, como eu disse agora há pouco,
a religião está diretamente vinculada à cultura que se produz em cada povo. Então, é lógico que, né, um povo nórdico vai desenvolver uma religião diferente do francês, do inglês, né, do brasileiro. Os movimentos de colonização, né, que acontecem, os processos de imposição religiosa, quer dizer, tudo isso vai interferir, então, na maneira de ver o mundo, na maneira, e por isso, de se relacionar, né, dos valores se sistematizarem e as pessoas, então, se relacionarem com base nesses valores religiosos. A pluralidade religiosa, vista, sobretudo nos 20 anos para cá, né, por um lado é muito bom, porque trata-se de um país democrático e, por isso, cada um deve se encontrar e ser respeitado, por isso, né, naquela manifestação religiosa que mais lhe agrada, né, que mais, né, que ele tenha maior identidade. É muito importante isso. Mas, ao mesmo tempo, né, a gente tem que enxergar que a pluralidade religiosa pode ser, às vezes né, pode ser fruto muito mais de determinados ranços, de determinados ressentimentos, né, de uma igreja original, e por isso se desdobra em igrejas menores e manifestações menores. Então, é legal, é importante, é interessante, mas temos que tomar cuidado, né, em que medida essa pluralidade pode ser expressão, né, muito mais de um ódio ressentido do que, na verdade, né, de um amor compartilhado. Muito interessante, né, professor? Também é um movimento social essa questão de religião. Trazendo um pouquinho para o tema, queria que você comentasse, né? Dia 21 de janeiro é comemorado mundialmente o Dia Mundial contra a Intolerância Religiosa, mas o que a gente pode definir como intolerância religiosa? A religião, na verdade. A intolerância, em qualquer aspecto, né, está diretamente vinculado, ou é uma expressão, a intolerância é sempre uma expressão, uma forma de se materializar, né, outras formas de se organizar ou de cada sociedade se organizar. Então, vamos lá. Nós podemos perceber que aquelas expressões religiosas ou religiões já sistematizadas, vinculadas ou originalmente de matriz africana, sofrem maior intolerância. Então, por quê? Porque ainda são formas da materialização do racismo estrutural que a nossa sociedade ainda sofre, né? Então, tudo aquilo que expressa, de alguma forma, o que a maioria ou uma média da população entende que deve ser rechaçado, que deve ser impelido, né? Também, obviamente, não seria diferente, aquela expressão religiosa oriunda desse povo, né, que deve ser rechaçado, obviamente também é vista como um risco, como um perigo, né, é vista como algo que deve ser evitado. E é muito interessante isso, porque até mesmo outras religiões que não são de matriz africana, por exemplo, o espiritismo kardecista, né, que nasce na França, né, mas por guardar alguma similaridade, né, dentro da sua doutrina, a questão da reencarnação, por exemplo, a questão da relação mediúnica com espíritos, também passa, né, pelo mesmo preconceito, pela mesma intolerância, né, ainda existente. Já melhoramos, né, mas ainda existente na sociedade. Professor, e essa intolerância, ela pode ser vista, né, tanto de forma verbal, física, né? A gente vê várias notícias de locais que são destruídos por conta dessa intolerância. A gente pode definir isso também como intolerância religiosa. Isso mesmo, né? A intolerância, eu costumo dizer que existem dois tipos ou dois níveis, né? Nós vemos que, às vezes, a intolerância, de forma mais rigorosa, como você disse, de forma mais violenta,
né, que pode se materializar né, pela violência mesmo, pela agressão direta, né, ao fiel de determinada denominação religiosa, né, mas pode também se dar, e não é menos perigosa, né, pode se dar também de forma um pouco mais velada, que são as maneiras de exclusão e de marginalização, né, das pessoas que comungam, então, dessa denominação. Então, a gente vai enxergar bullying dentro da escola, né, daquele garoto que é da Umbanda, né? Ele é um macumbeiro que vai fazer mal para a gente, né? Sempre visto de forma negativa e tal, então vamos afastar esse garoto, ou ele vai servir, então, como eu disse, de chacota dos outros garotos, né? Então, não menos perigoso, porque podem não bater nesse moleque, né? Nesse garoto, nesse aluno, mas os processos de marginalização, processos excludentes, são também muito perigosos, porque justificam, mais tarde, né, uma violência mais direta. Perfeito. Professor, a gente já volta a se aprofundar mais nesse assunto, desse conceito da intolerância religiosa. Eu peço licença um pouquinho. E uma pesquisa nacional realizada por uma organização humanitária ouviu jovens mulheres para saber como é ser menina no Brasil. Jacareí foi uma das cidades participantes. A organização humanitária Plan International lançou a pesquisa Por Ser Menina, revelando dados sobre as diferenças de gênero na sociedade. A pesquisa ouviu 2.589 meninas com idade entre 14 e 19 anos. O mapa do estudo foi dividido em 10 cidades nas 5 regiões brasileiras. No estado de São Paulo, além da capital, Jacareí foi a cidade escolhida para o levantamento. Tivemos aí a participação de 118 meninas do município de Jacareí, ficamos bastante contentes, né, com a participação. Quanto profissional da educação, a pesquisa é extremamente relevante, né, na questão, na linha do trabalho com os direitos humanos, né, o direito à dignidade, o direito à educação, né, essas meninas se reconhecerem como protagonistas. Os dados sobre violência ainda são os que mais chocam. O estudo apontou que 94% das meninas entrevistadas informaram que já presenciaram ao menos uma situação de violência com elas ou pessoas próximas. As meninas que sofreram com violência física correspondem a 31%, violência sexual 25% e violência psicológica 30%. E aqui eu ouso perguntar para as mulheres que estão nos ouvindo, quem nunca presenciou uma situação de violência? Quem nunca sofreu um assédio? Então, as meninas estão nessa mesma sociedade. E isso nos faz pensar sobre os ambientes onde elas estão, onde elas se sentem mais seguras, onde elas se sentem menos seguras, se elas estão contando com redes de apoio, se tem políticas públicas mesmo voltadas para a prevenção da violência baseada em gênero, para a proteção das meninas. E a gente entende que esse é um problema complexo, né? A gente precisa envolver toda a sociedade, tem que estar comprometida para melhorar as condições de vida das meninas e protegê-las, né? Para que elas não continuem expostas. O levantamento também mostra que os modelos sociais que existem ainda reforçam a desigualdade de gênero. Dentro de casa, mais de 67% das meninas que responderam à pesquisa são responsáveis pelos serviços domésticos. Jacareí foi o único município dentre todos os 10 participantes da pesquisa onde as meninas relatam, de forma unânime, ter uma divisão mais equilibrada de tarefas com os homens da casa. Essa característica de Jacareí é uma característica da região sudeste e um pouco da região sul, de que o trabalho doméstico está mais equilibrado por conta também desse fator de ter mais acesso à renda. Apesar dos desafios dentro da sociedade, a pesquisa revelou que quase 86% das participantes gostam de ser menina. Na edição anterior, em 2014, esse número era cerca de 76%. Porque a primeira pergunta do grupo focal é: o que é ser menina para você? E elas traziam atributos de força. Então, elas sabem que ser menina as coloca numa condição mais vulnerável em relação aos meninos,
e elas enunciaram isso espontaneamente, só que junto elas trazem um atributo de força. No entanto, em contrapartida à harmonia entre elas e o próprio gênero, a pesquisa mostra que aproximadamente 65% das entrevistadas revelaram sentirem seus direitos desrespeitados pelo fato de serem mulheres. É esse ponto que elas trazem, elas sentem o desconforto, mas elas já se veem como agentes ativas de transformar essa realidade. As mulheres têm uma carga de serviço doméstico e cuidado a terceiros muito maior do que dos homens, é quase o dobro. Esse é um dado censitário do IBGE, e elas já percebem isso e elas querem, embora elas se espelhem muito nas mães, elas não querem viver a mesma vida do que as mães. Para as pesquisadoras, a solução levantada no estudo para a maioria dos desafios enfrentados pelas meninas é a criação de políticas públicas. É interessante assim, que nessas políticas públicas a gente envolva as meninas, para que elas nos falem quais são as suas demandas, porque elas podem, e a pesquisa mostra isso, elas podem, elas estão com vontade de falar, estão com vontade de lutar pelos seus direitos. Embora a sociedade seja ainda a mesma, com padrões de gênero, né? Então, o que as meninas devem fazer, o que os meninos devem fazer, as meninas não são as mesmas. Então, seja por conta da incidência de organizações sociais, de movimentos sociais, que trazem essas meninas para um arcabouço de agente transformador, ou seja por conta do acesso à informação através da internet, essas meninas já vêm com uma outra potência. Importantíssimo, e não esquecer, em caso de violência contra a mulher, Disque 180. E a gente volta a conversar com o professor Dr. César Augusto Eugênio, que é filósofo. A gente está conversando aqui sobre intolerância religiosa, né, professor? Queria que você comentasse um pouquinho. Religião tá, como a gente está comentando aqui, na vida de todos, né? E, obviamente, isso tem uma relação com a ética. Queria que você comentasse um pouquinho qual que é essa relação, essa ligação entre a religião e a ética, por exemplo, do cidadão brasileiro, do cidadão jacareense. Pois bem, fundamentalmente, quer dizer assim, nos fundamentos, nas bases de qualquer religião, né, existem os dogmas que são aquelas verdades de fé inabaláveis. Quer dizer, se eu sou cristão, católico, eu acredito que Cristo, Filho de Deus, que nasceu, foi crucificado, ressuscitou, enfim, né? São dogmas inquestionáveis, né? No conjunto desses dogmas, ou na articulação desses dogmas, né, surgem as doutrinas, ou a doutrina de cada religião. Tá? Essa doutrina, né, ela vai ser a base para a moral religiosa. Né? Olha só que interessante como que as coisas vão se organizando, vão se alinhando, vão se articulando. Né? Então, a moral, que é esse conjunto de valores, aquilo que uma sociedade valoriza, né, esse conjunto de valores que justificam as ações das pessoas nas suas relações sociais ali do cotidiano, na maneira de educar os seus filhos, na maneira das escolas se organizarem, na maneira, então, dos projetos de lei, né, se justificarem ali dentro da Câmara Municipal de Jacareí, de São José, de Taubaté, de qualquer cidade, né? Então, o que acontece quando eu penso, né, que a minha ação está correta, né, eu justifico, né, essa ação por meio dos valores que comungo. E esses valores, normalmente, na nossa sociedade, são valores fundamentalmente religiosos. Tá? É bem importante a gente perceber essa articulação. É claro, então, que, em se tratando da ética, a ética em si, né, não é religiosa, a ética é filosófica, porque ela tem uma característica de refletir sobre os valores que
podem ser religiosos, e na maioria das vezes são, na sociedade em que vivemos. Então, é bem interessante porque a maneira de agir, insisto, a maneira de nos relacionarmos, a maneira de nos organizarmos, acaba tendo, então, essa base religiosa, por ser dessa base a geração de valores que, por sua vez, fundamentam a moral da nossa sociedade. Professor, justamente sobre essa organização, né? Queria que você comentasse um pouquinho qual que é o impacto de envolver religião nessas questões sociais, como a política e a educação, que orientam, né? Que, em hipótese, orientam toda uma sociedade. Qual que é o principal impacto, tanto negativo quanto positivo, para a sociedade? Uma pergunta ótima, e é sempre muito bom falar sobre isso, porque, na verdade, há um discurso que afirma que religião e política não se misturam, né? Eu coloco com muito cuidado e peço muita atenção ao telespectador, porque, na verdade, a instituição religiosa XYZ não deve fazer da política o seu altar. Porém, o ser humano, né, político, ele é inteiro, né? É integral. Então, como eu disse, quando eu penso um projeto de lei, está ali embutido no meu projeto de lei os meus valores, que por sua vez, ou na maioria das vezes, tem base religiosa, né? O lado é muito difícil, e eu nem gosto tanto de falar de positivo e negativo, mas vamos falar de riscos e de conquistas, né? Só mudar um pouquinho, né? A conquista é que, na medida do possível, é sempre muito interessante as pessoas amadurecerem a sua atuação política, e principalmente aí falando daqueles que foram eleitos, daqueles que nos representam, amadurecerem a sua posição, a sua postura religiosa dentro de uma casa legislativa, de modo que o seu projeto de lei, aquele projeto que se torna lei uma vez aprovada, né, deva gerar processos de inclusão e não de exclusão e preconceito e de intolerância. Então, digamos que é muito interessante os processos de humanização, de acolhida, de tolerância, que tem uma base religiosa muito interessante, que é o amor, a ética máxima, né, cristã. Muito bem. Por um outro lado, é extremamente arriscado quando esses projetos, que às vezes aprovados, se tornam lei e geram, então, processos excludentes, processos que acabam se desdobrando em preconceito, de maneira a valorizar, né, uma determinada expressão religiosa em detrimento às demais. Mas é claro que o sujeito, né, a pessoa, é sempre integral, é sempre inteira. Então não tem como separar as suas convicções religiosas das suas convicções políticas. Precisa, é claro, só para frisar, de uma reflexão, de um amadurecimento e de uma expansão dessa consciência. Justamente. Professor, a gente já volta a conversar sobre esse papo que está super interessante. Eu peço licença novamente. Um assunto bastante esperado, o início das atividades escolares 100% presenciais na Rede Municipal de Ensino de Jacareí para o ano letivo de 2022 será no dia 7 de fevereiro para todos os alunos. Neste ano, a Prefeitura de Jacareí, por meio da Secretaria Municipal de Educação, atenderá 82 escolas para 21.179 alunos. No dia 4 de fevereiro, será feito o acolhimento de pais, responsáveis e alunos com as boas-vindas às escolas e com a apresentação de todos os protocolos, tanto para os estudantes quanto para os pais responsáveis. A Secretaria Municipal de Educação reforça que o protocolo sanitário será garantido de forma a manter um ambiente seguro para alunos, professores, servidores e demais colaboradores. Para essa volta às aulas, serão mantidos os protocolos de órgãos oficiais, como a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, o Instituto Fiocruz, as regras do Plano São Paulo e entre outros.
E a gente fala agora sobre a campanha de vacinação contra a Covid-19, que, claro, continua aqui na nossa cidade. E quem nos traz mais informações é a jornalista Larissa Sotero, que está ao vivo com a gente lá no plenário. Bom dia, Larissa. Quais informações para a gente? É isso mesmo, Isabela. A gente continua a campanha de imunização contra a Covid-19 aqui no município. Bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. E você aí de casa agora confere na sua tela quem pode ser imunizado hoje, quinta-feira. Os maiores de 12 anos que por algum motivo não tenham recebido a primeira dose da vacina devem procurar um dos postos de vacinação para receber o imunizante. Também tem aplicação de segunda dose e essa para quem tomou Coronavac no dia 6 de janeiro ou em data anterior, para quem tomou AstraZeneca no dia 2 de dezembro ou para quem tomou Pfizer no dia 6 de janeiro. Lembrando que quem for tomar a segunda dose de Coronavac ou AstraZeneca deve procurar exclusivamente a UBS Central. Tem aplicação de dose reforço e essa é para os maiores de 18 anos que tenham tomado a segunda dose de Coronavac, AstraZeneca ou Pfizer no dia 27 de setembro ou para quem tomou Janssen no dia 27 de novembro. O atendimento para esse público acontece das 13 às 17 horas em todas as unidades municipais de saúde da família e unidades básicas de saúde, com exceção da UBS Central, porque lá o atendimento já começou e vai até às 19 horas. As crianças também podem ser vacinadas hoje e o público são as crianças de 7 e 8 anos sem comorbidades. Para esse público, a vacinação já começou e vai até o meio-dia e acontece em todas as unidades municipais de saúde da família e unidades básicas de saúde. Mas lembrando que a UBS Central não aplica a vacina em crianças. Se você for tomar a sua primeira dose, precisa levar um documento de identificação com foto e um comprovante de endereço. Já as crianças e os menores de 18 anos devem estar acompanhados de um dos responsáveis. Agora, se você for tomar a sua segunda dose ou então a dose reforço, precisa levar um indispensável cartão de vacinação. Outras informações você confere em jacareí.sp.gov.br e todas as suas dúvidas podem ser tiradas pelo telefone 156. Isabela, volto com você no estúdio. Muito obrigada, Larissa, pelas informações. E uma nova organização não governamental que tem como objetivo apoiar e difundir cultura, diversidade e solidariedade foi formada em Jacareí e pretende abraçar a comunidade e transformá-la por meio da educação. Conheça agora a Graúna. Fazer o bem, cuidar do próximo e levar esperança de dias melhores. Esses são alguns dos objetivos da organização não governamental Graúna, uma rede de cultura, diversidade e solidariedade. A Graúna é uma rede, assim, é para somar com todos os movimentos, é para somar com todas as pessoas, é um espaço democrático, um espaço aberto, mais um espaço de resistência, como a gente já havia comentado, um espaço para a gente trazer a população para que eles tenham acesso a rodas de conversa, informações, né? Comecem a formar as suas opiniões. Não é conceituar, mas é dar instrumentos para que as pessoas possam conceituar e possam imprimir as suas impressões. A ONG surgiu no coração de alguns moradores de Jacareí há mais de um ano, período no qual a casa que abriga o projeto foi adaptada, houve captação de recursos e muitas reuniões para abrir o espaço de forma segura em relação à pandemia. O nome Graúna vem de uma ave preta de canto suave, que significa pássaro companheiro. E é assim, com a doçura de um ser livre, que os colaboradores seguem para esperançar. Primeiro é a questão do respeito às diferenças, né? Nós colocamos ali, temos 3 painéis que a gente mostra isso. Nós respeitamos as diferenças. Isso é fundamental. Está no nosso cerne, está no nosso DNA. É o respeito à diferença. O respeito àqueles que são mais necessitados e que precisam de uma atenção maior, tá? O Graúna existe para isso. Bazar de artesanato, sala de leitura, espaço para crianças e espetáculos culturais fazem parte do início das atividades. E para 2022,
A expectativa é levar a comunidade para dentro do projeto por meio de diversas oficinas. Você vai ter oficinas de crochê, vai ter contação de histórias. Estaríamos fazendo um trabalho aqui para o Carnaval, mas esse ano o Graúna não vai estar, porque nós estamos a favor de vacina no braço, né? E precisamos que isso aconteça, então a gente não vai deixar esse tumulto nesse momento. Mas estamos prontos, né, para poder ensinar as crianças a fazerem bonecos, a fazerem máscaras, né? Aqui nós temos Casa de Passarinhos, que é um processo também de machê, que vem da mesma técnica do papel, do papelamento, né? Então, Graúna vai ter muita coisa, vai ter aula de música, vai ter aula de teatro, teremos capoeira. Nós vamos abrir esse espaço para que essa população que hoje está desempregada possa ter uma nova fonte de renda e poder viver, sobreviver. Hoje são quase 30 pessoas envolvidas diretamente no projeto. Os graunenses, como eles se chamam, são todos voluntários e angariam fundos por meio de rifas e doações. Além disso, contam com parcerias com artistas plásticos, músicos, escritores e poetas, que entregam arte e, em troca, recebem uma população mais consciente. O projeto também abre espaço para que grupos representativos da sociedade vendam seus próprios produtos, como é o caso do Movimento Sem Terra, que oferece alimentos não perecíveis. Uma rede plural que caminha para somar ideias e pessoas que acreditam em uma sociedade mais colaborativa e inclusiva. Mas aqui todo mundo trabalha junto. Então, ao mesmo tempo que eu estou na comunicação, eu posso fazer parte da recreação, eu posso fazer parte da limpeza, eu posso fazer parte de tudo, né? Isso é a rede. A Graúna, ela veio para ficar e para poder ser uma referência para Jacareí. Como instituição, estamos juntos com todos os outros trabalhos da cidade, né? A gente não está aqui para dividir, a gente veio para somar, né? É uma somatória que a gente tem aqui hoje para poder... um berço, né? Mais um berço. O espaço, que é aberto ao público, fica na rua Conselheiro Antônio Prado, 393, no Parque Itamaraty. Para consultar a programação, acesse as redes sociais do projeto, @Rede Graúna Cultura Diversidade. E a gente volta a conversar com um professor que também é filósofo sobre a questão da intolerância religiosa. Professor César, trazer os estudos da religião de forma plural dentro das escolas é uma forma da gente solucionar essa questão da intolerância religiosa? A proposta do ensino religioso é muito boa, é muito importante, né? É muito interessante que a nossa sociedade entenda que ela é plural, né? Que não existe, né, mesmo que seja redundante, uma única matriz religiosa, né? Nós somos um povo gerado, né, em meio a imigrantes, né, das mais diversas nacionalidades e, por isso, expressões culturais, né, que se desdobram em expressões religiosas, né? E, principalmente, como eu disse lá no começo do nosso bate-papo, aquelas religiões de matriz africana que são as que mais sofrem. Então, é bem interessante que os nossos jovens, nossos adolescentes, nossos jovens entendam que a pluralidade religiosa, né, ela tem espaço numa sociedade democrática ou num Estado democrático de direito. É ali dentro da escola o lugar para se entender que a religião, né, essa maneira do ser humano, essa forma do ser humano entender o mistério ou se ver ligado a esse mistério ou religar a esse mistério, né, pode se dar das mais diversas maneiras e todas devem ser muito bem-vindas, né? As religiões precisam criar espaços de diálogo, de aproximação e não de disputa. O ensino religioso é para isso, para se discutir a pluralidade. E por isso, muito cuidado aí, né, senhores educadores, meus colegas de trabalho, né, não fazerem do ensino religioso, né, um espaço de catecismo, né, que é
aquele termo usado pelos católicos de se ensinar a doutrina às crianças. O ensino religioso não é um espaço de catecismo, né? O ensino religioso é um espaço de conhecimento, de reflexão, né? E de se exercitar a tolerância. E nada melhor do que começar desde criança, né, professor? A gente já volta a conversar mais um pouquinho sobre isso. Eu peço licença novamente. Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere mais notícias sobre a cidade, informações sobre o combate às enchentes e vai saber como renovar a carteira de habilitação. A gente volta daqui a pouco. Oi, água parada, água parada, água parada é muito bom pra mim. Nascem muitos mosquitinhos, sim, 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 o quê? Não, não, não vou deixar, não. Água parada pra mosquito não. Vai gatinho, muito bem, pensa onde é que tem? Água parada. Vamos lá virar o pneu, xoxuá. Vira a garrafinha, xoxuá. Caixa d'água tampadinha, tum, 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 vem ajudar. Água parada pra mosquito não vai rolar. Olha o mosquito no vasinho, xoxuá, tira a água de lá. Xoxuá, põe areia no lugar. Chama o seu vizinho e fala pro vizinho, falar pro seu vizinho que é pro bem de todo mundo e todo mundo tem que vir ajudar. Na lata, na calha e no pneu, pensa no mosquito, não deixa a água parar. Não, lava, lava, enxuga, todo mundo vem ajudar. Água parada pra mosquito não vai rolar. Se o mosquito não tiver onde criar, não nasce mosquito pra picar. Vamos lá, vamos ajudar. Água parada não vai ficar, não. Vamos ajudar, água parada não vai ficar. Vamos ajudar, água parada não vai ficar. Vamos ajudar, água parada não vai ficar, não. Acesse o portal da Câmara Municipal de Jacareí. Opine sobre os projetos dos vereadores. Acompanhe o portal Transparência, os dados do Fiscaliza Jacareí e encaminhe suas dúvidas e sugestões ao Poder Legislativo. No site, assista toda a programação ao vivo da TV Câmara Jacareí, canal 39.2 UHF. Portal da Câmara Municipal. A cidadania em suas mãos. jacareí.sp.leg.br. Estamos de volta e agora falamos sobre oportunidades de emprego. A empresa Suzano está com inscrições abertas para profissionais interessados em atuar no setor industrial da unidade Jacareí, localizada no distrito São Silvestre. A iniciativa faz parte do programa Capacitar, que visa desenvolver novos talentos para oportunidades de seleção nas áreas de produção e manutenção da empresa. Os interessados que desejam concorrer às 12 vagas disponíveis na unidade devem atender aos seguintes pré-requisitos: ter 18 anos ou mais, residir nos municípios de Jacareí ou São José dos Campos, ter formação técnica completa, preferencialmente nas áreas de celulose e papel, química, instrumentação, mecânica, elétrica, eletrotécnica ou automoção. As inscrições para o programa podem ser realizadas até o dia 30 de janeiro e devem ser feitas exclusivamente pela internet pela página jobs.kenobi.com/Suzano. E a gente volta a conversar com o professor e doutor César Augusto Eugênio, que é filósofo. Nós estamos conversando sobre intolerância religiosa. Professor, desde 1989, a intolerância religiosa é considerada como crime. Qual que é a importância dessa consideração, né, de colocar esse ato como crime? Quando falávamos de moral e ética, um pouquinho atrás, eu dizia para vocês
né, telespectadores da TV Câmara do Jacareí, que a ética é essa postura de reflexão, né, dos valores, justamente de reflexão, prioritariamente dos valores, né, que formam a moral de uma determinada sociedade. Em meio a essas reflexões, né, e amadurecimento, expansão de consciência, né, nascerão as leis maduras, leis frutos desse debate, dessa postura crítica, né, que tem leis que vão tentar coibir, né, os processos de exclusão, de marginalização, né, que podem começar numa intolerância menos agressiva e podem terminar, né, em agressões que podem levar até a morte, como a gente já viu. Né? Então, leis como essa, né, sim, ajudam as autoridades, o Estado a se manter democrático. É um Estado de todos, um Estado republicano, onde então, né, na origem desse Estado, dessa organização estatal, né, daquilo que é público, né, deve ter nenhuma preferência religiosa, né, justamente para caber todas. Então, leis como essa, leis que vão tentar coibir a violência contra a mulher, leis que vão tentar coibir a violência contra, né, membros do movimento LGBT, né, são leis realmente importantíssimas para garantir o espaço democrático, para garantir, né, que a sociedade seja para todos. É um paralelo, né, professor, entre essa questão da lei, da fiscalização e também da formação e da educação, como a gente já tinha comentado. A gente já volta a conversar mais um pouquinho sobre isso, eu peço licença novamente. Mudando um pouquinho de assunto, para quem está com a CNH vencida, o Poupa Tempo de Jacareí está promovendo um mutirão no próximo sábado. Quem nos traz mais informações é o repórter João Lucas Batista. Bom dia, João. Quais são as informações, por favor? Bom dia, Isabela, bom dia a todos. E o Poupa Tempo de Jacareí realiza neste sábado, dia 29, o último multirão deste mês para regularizar a situação dos motoristas que estão com suas CNHs vencidas entre maio e junho de 2020. Vale lembrar que este período citado foi o mais crítico da pandemia de Covid-19, onde muitos deixaram de procurar o Poupa Tempo para renovar seus documentos. Além disso, também, os atendimentos foram suspensos na época devido à pandemia. Neste sábado, o Poupa Tempo funciona entre as 9 horas da manhã e 1 hora da tarde e o motorista interessado em fazer a renovação deve entrar no site do Poupa Tempo, que é o poupatempo.sp.gov.br, e ali escolher entre os horários disponíveis algum que ele possa se deslocar até a sede do Poupa Tempo de Jacareí, que se encontra na Praça dos Três Poderes, número 8, no centro. Volto com você, Isabela. Muito obrigada, João, pelas informações. E a fim de combater enchentes, a Prefeitura de Jacareí, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Zeladoria Urbana, realiza periodicamente limpeza de todos os córregos da cidade e ressalta a importância da participação popular em relação ao descarte incorreto de lixo. O início do ano é marcado pela temporada de chuvas. Consequentemente, o risco de enchentes aumenta em algumas áreas da cidade. Como medida preventiva, a Prefeitura de Jacareí, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Zeladoria Urbana, realiza a limpeza de córregos e valas periodicamente. A manutenção ela é fundamental. Nós estruturamos a Secretaria o ano passado, fizemos contrato para a gente ter o maquinário necessário, as equipes necessárias para a gente fazer a manutenção preventiva, a limpeza dos córregos antes do período de chuva. Porque é importante que o córrego esteja limpo, desassoreado, para que a água flua normalmente e a gente não tenha ocorrência de enchentes. Alguns córregos, como o do Tanquinho, principalmente na altura do bairro Vila Ita, e do Ture, no bairro Vila Pinheiro, causam mais transtornos à população. Por isso, a importância da manutenção preventiva. Esse córrego ele é extremamente importante. A Vila Ita tem a tradição de inundar
Então, ele estando limpo, as chances diminuem. E se acontecer, acontece em menor gravidade. A limpeza é feita com mais intensidade fora do período de chuvas. Entre setembro e dezembro de 2021, 12 córregos foram limpos no município. Entre as principais ações estão a remoção de lixo da orla e da água, capina nas margens e drenagem de águas pluviais. O investimento em maquinário e equipe apropriados chega a R$ 190 mil por mês, atingindo mais de 2 milhões por ano. A gente tem todos os equipamentos, né? E as equipes treinadas, temos retroescavadeira, temos as PC, que são aquelas máquinas grandes, giratórias, que faz a limpeza desses córregos mais fundos. E tem outras equipes também interessantes, que são as equipes de bocas de lobo, que faz a limpeza, que impede que muitas sujeiras cheguem até os córregos e os rios. De acordo com a pasta, o poder público conta com a colaboração dos munícipes para o descarte adequado de lixo. A gente encontra resto de sofá, resto de colchão, televisão, pneu, tudo isso no leito do córrego. Isso piora demais a situação. Então a gente limpa, tira todo esse material, tira a terra, tira o mato, mas é extremamente importante que a população pare de jogar esse material na beira dos córregos, porque ele vai parar dentro do córrego, né? Nós temos os leves, temos 9 leves na cidade, esse é o local adequado, né, para se descartar esse tipo de material. Os leves, locais de entrega voluntária, estão espalhados por todas as regiões da cidade e abertos de segunda a sábado. Para consultar os endereços e horários de funcionamento, acesse o site da Prefeitura, jacareí.sp.gov.br, ou entre em contato pelo telefone 3955-9000. É isso aí, então a gente precisa fazer a nossa parte, então qualquer descarte levar nos leves, como citado aí na matéria. E a gente volta a conversar com o professor e doutor César Augusto Eugênio, filósofo. Professor, a nossa conversa está chegando ao fim e a gente, como uma TV legislativa, a gente não pode deixar de falar sobre política. Aqui em Jacareí, por exemplo, a gente tem a Subsecretaria de Igualdade e Direitos Humanos, que vai começar a ser mais efetiva agora nesse ano. Qual que é a importância do poder público nessa luta contra a intolerância religiosa? Os processos de tolerância são processos que acontecem em meio aos diversos espaços de formação, né? Daí, inclusive, a parceria com a Secretaria da Cultura, né, para poder, né, conversar sobre, né, movimentos que possam, então, contribuir para a reflexão sobre esse tema tão importante. Mas eu quero dizer que o nosso Estado é o Estado democrático de direito. E esse Estado democrático de direito deve garantir a dignidade, né? Deve garantir a segurança, deve garantir os processos de formação desse cidadão, né? Então, sim, existir uma secretaria que o seu objeto de atuação, né, é gerar tolerância, é assegurar essa dignidade, né, é de suma importância nessa organização, né, daquilo que é público, na organização da administração pública. E muito mais ser importante, como você falou, é um direito da gente ter todo esse acesso, né? Professor, muito obrigada pela sua participação, foi muito importante essa conversa, tenho certeza que vai abrir a cabeça de muitas pessoas. Muito obrigada, foi um prazer. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de levar a vocês algumas reflexões sobre esse tema tão atual, né? Tão importante de ser discutido. Deixo aqui meu abraço a todos. Abraço. A gente fica por aqui, ao meio-dia você confere a reprise desta edição do Bom Dia e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais. É só pesquisar no YouTube, Facebook, TV Câmara Jacareí. Se cuide e até mais.